Nos bastidores do Supremo, o clima é de tensão e cálculo político. Ministros discutem, em segredo, como evitar um confronto direto com o governo dos Estados Unidos. E a solução encontrada pode mudar todo o rumo do julgamento de Bolsonaro, mas sem limpar seu nome. Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. O Supremo Tribunal Federal enfrenta hoje uma das maiores pressões internacionais da sua história recente. Não é exagero dizer que, desde que Donald Trump anunciou sanções pesadas contra autoridades brasileiras, a Corte se viu obrigada a repensar cada passo no processo que envolve Jair Bolsonaro e os acusados de uma suposta tentativa de ruptura institucional. Ao contrário do que a grande imprensa tenta vender, essa discussão não é apenas jurídica, ela é geopolítica e envolve interesses que ultrapassam muito as fronteiras do Brasil. Segundo informações obtidas por fontes próximas aos ministros, está sobre a mesa o que eles chamam de recuo possível. Uma manobra que permitiria condenar Bolsonaro e outros réus, mas, ao mesmo tempo, abrir espaço para que uma eventual anistia aprovada pelo Congresso Nacional seja mantida. Em termos práticos, o STF manteria sentenças, mas não derrubaria uma lei de perdão, caso ela fosse aprovada. A grande questão é que, apesar dessa flexibilidade, a Corte não devolveria a Bolsonaro seus direitos políticos. Esse ponto é fundamental. Para a maioria dos ministros, a possibilidade de Bolsonaro concorrer em 2026, como deseja Donald Trump, não está em cogitação. A estratégia é manter a narrativa de que o Supremo não se deixa influenciar por pressões externas, mas encontrar um ponto de equilíbrio que permita reduzir o clima de tensão com Washington. Nos corredores da Corte, essa proposta é vista como uma forma de proteger a imagem institucional diante de uma crise diplomática crescente. A preocupação não é apenas com a opinião pública interna, mas com a repercussão internacional. As sanções impostas pelos Estados Unidos afetam não só as viagens e os bens de autoridades brasileiras, mas também podem prejudicar negociações comerciais e estratégicas. Enquanto isso, no Congresso Nacional, os movimentos se intensificam. A oposição pressiona o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que 2 projetos sejam colocados em votação. O primeiro é o fim do foro privilegiado, o que tiraria do STF a competência para julgar deputados e senadores. O segundo é justamente o projeto de anistia para réus e condenados pelos eventos do 8 de janeiro. Há um cálculo político claro nessa pressão. Parlamentares com processos no Supremo temem represálias caso contrariem a posição da Corte. Aprovar o fim do foro privilegiado e a anistia significaria não só atender a uma demanda de parte da oposição, mas também alterar o equilíbrio de forças entre legislativo e judiciário. Se o Congresso aprovar a anistia antes da conclusão do julgamento de Bolsonaro, o STF se verá diante de uma encruzilhada. Ou derruba a lei, aumentando ainda mais a tensão com os Estados Unidos, ou aceita o recuo possível e preserva uma saída diplomática. Essa segunda opção é justamente o que tem sido discutido nas conversas reservadas entre ministros. Fora do Brasil, a repercussão já é intensa. O governo de Donald Trump observa de perto cada movimento, e há sinais claros de que Washington considera o tratamento dado a Bolsonaro um ponto sensível na relação bilateral. Especialistas em relações internacionais afirmam que as sanções impostas podem ser apenas o começo, caso a situação não seja amenizada. Por outro lado, um gesto calculado de flexibilidade poderia interromper o avanço das restrições e abrir caminho para negociações mais favoráveis. Mas essa jogada também traz riscos. Ao tentar preservar 2 narrativas, a de que mantém sua autoridade e a de que busca evitar uma crise diplomática, o Supremo pode acabar desagradando todos os lados. Para os apoiadores de Bolsonaro, a condenação, mesmo com anistia, será vista como perseguição. Para seus opositores, aceitar a anistia será interpretado como capitulação. No cenário interno, a divisão de opiniões é evidente. Parte da população vê a proposta como um ato pragmático, capaz de evitar danos maiores à economia e à imagem do país. Outra parte entende que se trata apenas de um cálculo para preservar a própria Corte, sem resolver os problemas estruturais que alimentam o desgaste institucional. Essa tensão também alimenta as articulações para as eleições do próximo ano. Se Bolsonaro permanecer inelegível, o quadro eleitoral pode sofrer uma reconfiguração completa. Caso contrário, sua presença na disputa colocaria em xeque alianças, estratégias e até candidaturas já anunciadas. O fato é que o Supremo está diante de uma decisão que não se limita às suas salas de julgamento. O recuo possível pode se tornar um divisor de águas nas relações do Brasil com os Estados Unidos, no equilíbrio entre os poderes e no futuro político imediato do país. E, como sempre,
O que é dito oficialmente nem sempre corresponde ao que realmente está acontecendo por trás das cortinas. A pergunta que fica é simples, mas decisiva. Essa manobra vai realmente reduzir a pressão de Washington ou apenas criar mais um capítulo de instabilidade? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui a verdade tem vez e voz.